Sempre assim. Então você quer ser maior, quer ser melhor, quer aparecer. Então aí é o que? É soberba da vida. Quando o Satanás diz para ela, se você comer, você vai ser como Deus, vai ser igual a Deus. Então, olha só. Ele consegue atraí-la pelos olhos, depois pelo desejo de comer e agora pelo desejo de ser grande. Então Satanás tenta o homem nessas três áreas, sempre é nessas três áreas. E ele tem conseguido êxito, ele tem conseguido vencer até os grandes homens de Deus. Então ele usa aí essas três áreas, ele vai tentando a pessoa até conseguir derrubá-la. E ele tem conseguido fazer isso. Nós temos visto aí grandes homens de Deus que têm caído, que não vigiaram e acabaram caindo. Imagine os crentes normais. Quantos têm caído? Então, temos que vigiar essas três áreas e não deixar Satanás nos vencer com esse pecado. O desejo já está dentro de nós. É um desejo antigo. São desejos pecaminosos. Já está. Vem o desejo. Satanás, ele só faz o quê? Facilita isso. Ele vem nos tentando no pensamento, na nossa cabeça. Agora veja bem. Como é que um passarinho vai pousar na sua cabeça e fazer o ninho? É porque você deixou. Pode até ser que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você vai até a mão e tirá-lo. Agora, se ele fez um ninho, aí já é demais, é você que permitiu. Não vá depois dizer que a culpa é do passarinho. A culpa é sua que permitiu. Ficou parado, esperando, imaginando, né? Maquinando. E aí aconteceu. Tem até um exemplo interessante do Reinhard Bonk, o maior evangelista do mundo hoje. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, veio uma mulher para ele e disse, eu não consigo tirar essas coisas da minha cabeça, o desejo de pecar. Então ele disse assim, olha, a senhora quando está fazendo comida, o fogão lá está aceso, alguma mosca pousa lá no seu fogão? E ela disse, não, tem fogo, como é que ele vai pousar? Não pousa de jeito nenhum. Agora me diz uma coisa, e quando o fogo está apagado, pousa? Ah, sim, aí elas querem pousar lá. Aí ele disse o seguinte, então, minha irmã, mantenha o fogo aceso. Fogo aceso, a mosca não pousa. Olha aí, assim somos nós. Mantenha a comunhão com o Espírito Santo. Isso é fogo, é poder, é alegria do Espírito. É uma vida poderosa, vencedora. Mantenha-se em comunhão com o Espírito Santo. Porque aí, essas coisas de Satanás, esses desejos carnais, não vão conseguir nos vencer. Então mantenha-se em comunhão com o Espírito Santo. Então no tópico 2 temos aí a vida guiada pela concupiscência da carne. Quem controla os seus desejos? Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Devemos submeter nossos pensamentos e desejos ao controle divino. O crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo torna-se uma pessoa sem controle, sem qualquer deferência. A palavra de Deus nos ensina que precisamos mortificar nossa carne. Colossenses 3,5. Mortificar é permitir que Deus controle nossos pensamentos, vontades e ações. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde a busca pelo prazer tem feito com que muitos sejam dominados por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda a sorte de impureza, e tudo em nome do prazer e da liberdade. Diante desse triste quadro, a igreja não pode se calar, mas deve expressar suas virtudes anunciando a mensagem da salvação. Então olha só, se para vencermos nós temos que orar muito, fortificar o quê? O Espírito, com a oração. Para vencermos, nós temos que fortificar nossa alma com o quê? Com o estudo da palavra de Deus. Olha só. Então você dá comida para o Espírito para fortificá-lo. Oração.
Dá comida para a alma para fortificá-la, com leitura, estudo da Bíblia. Agora, com o corpo, tem que fazer o contrário, não é enchê-lo de comida, é tirar a comida, é enfraquecê-lo. Olha só, aí vem o que? O jejum. Então a luta é assim que se vence. Oração, estudo da palavra, jejum. Então o corpo tem que ser mortificado, porque fazendo assim você vai vencer esses desejos carnais. Então no jejum você vai impedir que o corpo fique forte, desejando pecado, sexo, né? Desejando aí prostituição, desejando dormir demais ou dormir pouco demais, ficar o tempo todo na TV, né? Ou na internet. Tudo está ligado com o corpo, então você vai impedir isso. Com o jejum, você vai dominar o corpo que o leva às paixões anteriores, antes de você ser crente. Olha aí, são 3 aí as naturezas do homem, né? Primeiro, ele é o que? Natural. Nasceu em pecado. Se continuar aí na terra do mesmo jeito, vai para o inferno. Então, tem um destino próprio. Existe o homem, então, natural. Existe o homem espiritual, ou seja, aquele que se arrependeu dos seus pecados. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo veio morar nele. Trouxe o fruto do Espírito aí com as 9 qualidades. Então, esse homem espiritual, ele deve se aproximar cada dia mais do Espírito Santo, ter mais intimidade com o Espírito Santo. E existe o homem carnal, que é aquele que depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele começa o quê? A ceder às tentações, ele começa a desejar os pecados que ele cometia antes e começa então a dar lugar ao mundo, às coisas do mundo e não se volta para Deus, não dá tempo para o Espírito Santo. Ele não se deixa dominar pelo Espírito Santo. Ele está ligado com o mundo, amando o mundo. Então essa pessoa é que é chamada então carnal. Então os nossos pensamentos, né, nossos desejos devem ser controlados pelo Espírito Santo. Ele sabe o que nós estamos pensando. Nós temos que sempre analisar isso, ter certeza. O Espírito Santo está aqui dentro, ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu desejo. O que eu penso, o que eu desejo agrada a ele? Não? Então vamos cortar isso, vamos parar com isso. Vamos fazer o que agrada a ele. No tópico 3 nós temos então a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos, trazendo sérios prejuízos para os relacionamentos da igreja e fora dela. Quando o homem se torna insensível à voz de Deus e ao Espírito, sendo governado apenas por seus instintos, torna-se semelhante aos animais. Uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno. Davi viu e desejou a mulher de Urias, e o seu desejo descontrolado o levou a cometer um adultério e um homicídio, como está em 2 Samuel 11, de 1 a 4. Ele não atentou para as consequências dos seus atos. O crente não pode se deixar seduzir pelos prazeres deste mundo. 1 João 2, 15 a 17. Então olha só, o desejo pecaminoso que entra através dos olhos. Então você parou o olho naquilo que vai te fazer pecar, naquilo que te atrai. É como você encarar, né, uma cobra aí, uma cascavel, que vai olhar para você e vai tentar atrair você. É assim que ela faz, por exemplo, com um rato, né? Vai atrair. Por quê? Por que o rato ficou olhando? Por que não olhou para o outro lado? Então olhou, encarou, pronto. É perigoso. Assim fez Davi, olhou a mulher tomando banho, nua. Então ele se sentiu o quê? Atraído. E foi o quê? Dar vazão a essa atração. Foi sustentar essa atração. Foi atrás disso. Ele poderia ter visto, ter olhado para o outro lado imediatamente. Poderia até mandar um recado para lá. Olha, vai dizer para aquela mulher que quando ela for tomar banho, para ela fechar a janela. Isso que ele deveria ter feito. Ou então só olhado para o outro lado e pronto. Mas não, o que ele fez? Ele parou o olho e ficou olhando, imaginando
ter alguma coisa a mais, a tocar, a possuir. Então isso o fez pecar. Olha só, uma atração que existe. Então você deve prestar atenção nisso. Você está pecando quando você olha para algumas coisas. Então essas coisas são proibidas, não olhe mais. Então olha lá, você está encarando, olhando aquela coisa, você está vendo que isso vai me fazer pecar. O que você vai fazer? Tem uma coisa simples, você não consegue parar de olhar não, você coloca a mão bem assim, pertinho assim, e faz tum, dá um tapa na sua cara. Isso é arrancar o olho. Jesus disse, é melhor arrancar o olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Parte 2, a degradação do caráter cristão. Temos aí tópico 1, o caráter, tópico 2, o caráter moldado pelo Espírito, tópico 3, ataques ao seu caráter. Então vamos ver aí, tópico 1, o caráter. No grego, caráter é caracter e significa estampa, impressão e marca. Contudo, é importante ressaltar que esta palavra tem diferentes significados em distintas ciências, como a sociologia e a psicologia. Segundo o dicionário Alves, é um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo. O caráter não é inato e pode ser mudado. Então, olha só, esse caráter, vamos dizer assim, é a personalidade da pessoa. Não vá confundir caráter com temperamento. Então, olha só, se a pessoa tem um temperamento impulsivo, Deus pode usar esse temperamento. Pedro não era impulsivo, que a gente pode falar, o Pedro era fleumático. Então, isso é um estudo que foi feito e foi identificado por um psicólogo e tal, mas não tem nada a ver com a Bíblia, não ensina isso. Mas, se você quer usar isso, então veja bem, um fleumático é um excelente pregador. Essas pessoas que pregam, que gritam, pulam e tal, são excelentes pregadores. Ele tem um temperamento assim, explosivo, né? Uma pessoa que fala mesmo do pecado das pessoas e tal, e vai levar a pessoa ao arrependimento do pecado. Então Deus vai te usar nesse temperamento que você tem. Não quer dizer que esse temperamento seja responsável pelo seu mau caráter. Então a pessoa pode ser uma pessoa de excelente caráter e ter esse temperamento explosivo, né? Expansivo e tal. Pode ser. Pedro, olha, no dia do Pentecostes, quando falaram que eles estavam bêbados, Pedro, como era impulsivo, ele levantou e foi logo se defender. Foi e pregou o Evangelho. Então, olha só, Deus usou no seu temperamento, mas o seu caráter já estava mudado. Então, não confunda as duas coisas. Então, esse caráter, ele pode ser mudado. Então, você imprime, né? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está imprimindo aí um novo caráter. O seu caráter antes era o quê? Mentiroso, mal pagador, gostava de falar palavrão, contar piada. Olha aí, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, isso aí acabou. Isso muda completamente. Olha aí, caráter foi agora impresso. É um caráter novo, é uma vida nova. Olha só. Agora você vai deixar de ser, por exemplo, se você era uma pessoa bem tranquila, uma pessoa bem calma, agora você vai se tornar explosivo? Não. Então seu temperamento continua o mesmo. Agora o caráter mudou. Então tome cuidado com isso, não misture as duas coisas. Então esse caráter agora, ele se torna um caráter novo, a pessoa agora tem intenções boas, sempre que ele vai fazer uma coisa com a intenção de salvação das pessoas. A sua intenção, o seu desejo é sempre que as pessoas sejam salvas, que as pessoas tenham comunhão com Deus. Olha aí, seu caráter agora é esse. Antes não, antes ele enganava as pessoas, mentia, né? Prostituía, adulterava. Olha aí, agora não, ele não pratica mais essas coisas. Então o caráter agora é novo, é uma vida nova.
Então, se você tem comunhão com o mundo, com as coisas do mundo, ama demais as coisas do mundo, seu caráter pode voltar a ser o que era antes, ou se aproximar daquilo que era antes. Tome cuidado com isso. Então, você tem que evitar essas coisas que o conduz ao pecado, ao velho caráter. E como você faz isso? Se aproximando de Deus. Você vai copiar o quê? O caráter de quem? De Cristo. Vai aprendendo com Jesus.